Meu amigo e minha amiga, vamos trazer mais um conteúdo muito importante aqui. Quando o INSS pode revisar ou cessar benefício de incapacidade, mas o que diz a lei? É assim de qualquer jeito, quando eles querem? E essa derrubada do veto agora, será que protegeu todo mundo realmente? A aposentadoria por invalidez, né, que é a incapacidade total e permanente, ela não pode ser chamada? Eu já fiz vídeo falando com relação a isso. Tem gente que, poxa, não é querendo demolir castelinhos, tá? Mas tem gente que criou castelinhos aí como se ficou tudo bem. Não ficou não, pessoal. Não se enganem, tá? Infelizmente a gente vive num país que não é respeitado e nem valorizado. Você que trabalhou aí a vida inteira, que colocou o seu tijolinho, né? Com o sonho de um dia poder desfrutar, quando tiver com uma idade um pouquinho mais avançada, com a sua família, poder ter um pouquinho de paz, um pouquinho de conforto, isso é utopia, tá? Isso não existe aqui no Brasil, sabe? Muita gente se engana. Quem consegue esse tipo de coisa, né, um trabalhador, é 1 em 1 milhão. Agora, se você for político, se você for ministro do Supremo Tribunal Federal, se você for um senador, né, se você for presidente e ministro do INSS, né, assim você mete a mão no dinheiro dos outros sem autorização nenhuma, aí você, quem sabe, consiga uma aposentadoria, né? Que nem o presidente do INSS aí que estava envolvido no roubo, tinha 5 milhões de reais em dinheiro, em notas, guardado dentro do armário da casa dele. O careca lá do INSS lá, o cara com salário de 15, 20 mil por mês, tinha Ferrari, Lamborghini, iate, mansão, jatos, né? O irmãozinho do fulano lá, que está sendo protegido para não ser chamado da CPI, tem uma cota de 100 milhões de reais que entrou no sindicato dele, né? E não deixam de jeito nenhum convocar o homem. Não deixa. Fizeram uma proteção em cima do cara, por quê? Porque se convocar o homem vão chegar no irmão, né? E aí... Bom, mas vamos lá. Quando o INSS pode revisar esses benefícios de incapacidade? Bom, o auxílio-doença, né, que é a incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente, são direitos assegurados, né, para quem não consegue mais trabalhar por algum motivo de doença ou acidente. Mas, no entanto, muitas pessoas não sabem, né, que tem o poder e o dever, né, o INSS, de revisar periodicamente para verificar se as condições que deram origem a esses pagamentos ainda existem. Era o tal chamado pente fino, né? Essa possibilidade de revisão que era a própria lei que dava, né? A Lei 8.213 de 1991, que rege os benefícios previdenciários. No artigo 101, determina, né, que o segurado em gozo de benefício de incapacidade ele deve se submeter a exames médicos periódicos sob pena de ter o benefício suspenso. Ou seja, o INSS pode convocar o beneficiário a qualquer momento, tá? Para fazer uma nova perícia. Isso está acontecendo, tá, pessoal? É que 2025 foi complicado, né? Esses escândalos, essas coisas que aconteceu, veio essa derrubada do veto aí do Congresso com relação à incapacidade total e permanente. Mas veja bem, tem muita gente que aposentado por invalidez não pode ser mais convocado. Tudo bem, não vai ser convocado num pente fino por incapacidade, mas eles estão fazendo revisão de documentação através de inteligência artificial e qualquer coisinha, uma vírgula que eles acharem que está fora do local que deve, eles podem sugerir que você é um fraudador, que você está tentando passar a perna na Previdência e está recebendo um benefício irregularmente. E com isso, cessarem os seus pagamentos. Aí eles falam que dão direito a você à defesa. Não, o direito à defesa que eles dão é assim, eles cortam a sua verba e a sua capacidade de pagar suas contas, de comer, de sobreviver, e manda você recorrer. Quer dizer, que direito à defesa é esse, né? Essas revisões que são conhecidas como perícias e revisão, elas servem para avaliar, né? E a qualidade dos peritos a gente já sabe, né? Que tipo de avaliação, né, geralmente é feita. Não vamos aí generalizar, né? Mas a gente sabe a qualidade dos peritos do INSS, né? De cada 100 você tira 10, 90 são laranjas podres, você pode ter certeza. Não tem ética, não tem honra, não tem moral,
sabe? E eu já falei em vídeos anteriores aqui o que você deve fazer. Bom, além do artigo 101 da Lei 8.213, tem o artigo 60, com relação à reforma da Previdência, a Lei 13.846, que reforçou o poder, olha lá, do INSS, cancelar automaticamente aqueles segurados que deixarem de comparecer à perícia médica. Eu vivo falando, pessoal, tem gente que chega atrasado. Você chegar atrasado, você já praticamente perdeu o seu benefício. Se você está recebendo, você vai ter uma cessação. Se você não tem costume, tem dificuldade de chegar no horário, durma na porta do INSS se for preciso. Não falte. E não é faltar e depois falar assim, eu ligo lá e falo que tive um problema. Não. Tem que ter uma justificativa muito séria, porque senão eles encerram o seu benefício, meu amigo, minha amiga. E depois haja lágrimas para conseguir de novo. Porque você vai entrar numa fila de análise e eles não estão nem um pingo preocupados. Quando eu falo eles, eu falo INSS. O corpo do INSS, que é feito de funcionários públicos, que também estão descontentes. Tá tudo jogado para as traças. São pessoas, com a reforma da Previdência já teve em 2019, muita gente se aposentou. Muita gente depois se aposentou normalmente. Não estão sendo abertos concursos públicos. O governo não tem dinheiro para pagar funcionário. Quem está trabalhando nesses órgãos públicos está trabalhando com uma carga realmente pesada. Mas isso, peraí, não serve de justificativa para humilhar, maltratar ou desrespeitar os segurados. Mas é uma condição também. Mas é aquilo que eu falei, se a pessoa se submete a esse tipo de coisa e ela não quer mais isso, ela pega o bonezinho dela e pede para sair. O que não pode é o segurado ser mais humilhado do que já é, porque paga quando todo mundo está sujeito a sofrer um acidente, seja dentro de uma empresa, uma doença, e a hora que ele precisa desse benefício que ele pagou, ele fica a Deus dará, porque ninguém faz nada, ele só encontra barreiras, burocracia, dificuldades. Quer dizer, isso não é certo. Na prática, tudo bem que a lei dá direito ao INSS fazer essas revisões, mas essas revisões têm que ter critérios, e os critérios devem favorecer o segurado. Não pode se tratar todo o segurado, porque tem 5 ou 6 em milhões, tratar todo mundo como se todo mundo fosse um fraudador da Previdência. E infelizmente é assim que é tratado. Muitos segurados que entram dentro da sala do perito, o perito já olha condenando como se fosse um bandido, um marginal, alguém que está querendo burlar o sistema. Não é assim. E outra, nós temos, né, aquela lei que protege quem tem mais de 60 anos, aqueles que já recebem o benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e já passaram de 55 anos de idade, os portadores de HIV, que já são aposentados por invalidez, essa lei continua, tá? Independente de qualquer coisa, tá? Então não é assim, do jeito que o INSS quer. E vocês vejam, né? O INSS ele envia notificações, como eu estou falando, de tomar cuidado com falta numa perícia, porque ele pode enviar uma carta para você. Se você tem uma família grande, você vai dar risada ou pode não acreditar, mas já aconteceu. Alguém da família recebeu a carta, né? Todas as famílias são parecidas. Põe a carta lá em cima da geladeira, em cima de um móvel. Quando fulano ou ciclano chegar, entrega. Bate um ventinho, a carta cai para trás do móvel e ninguém avisa nada. E aí? E aí? E a semana seguinte você tem uma perícia marcada e você tem prazo para retornar o recebimento da carta para fazer o agendamento e você não responde. E aí você todo ansioso esperando lá o seu pagamento chegar para pagar a tua conta, quando você chega na porta do banco tá lá zerado. Por quê? Porque você não respondeu uma convocação do INSS. E aí? Como é que faz? Isso acontece, pessoal. E já aconteceu com diversas pessoas. E aí, mas tudo bem, dá para reativar. Dá para reativar. Por quanto tempo? Eu já vi casos que ficam em análise para uma reativação 2 anos. Você aguentaria ficar 2 anos sem receber nada?
aguardando uma análise porque você faltou numa perícia ou porque você deixou entrar em contato com o INSS. É de pensar. É como eu falo aqui meus vídeos. 10, 15 minutos de vídeo. São assuntos relevantes. São alertas como esse eu estou fazendo, mostrando para vocês o funcionamento. Aí tem gente que assiste 1 minuto de vídeo. Ai, eu não tenho paciência de ficar assistindo esse cara aí no vídeo. Eu não tenho paciência. Aí ele sai do vídeo. Aí o que acontece? Ele não pega as informações. Aí quando cessa o benefício, ele vem correndo chorando aqui. Ai, cancelaram meu benefício. E agora? O que eu faço? Chora. Agora fica 10, 15 meses chorando lá na porta do INSS. Não quis assistir 10, 15 minutos de vídeo, fica 10, 15 meses chorando agora. O gozado é que não tem paciência para assistir um vídeo de 10, 15 minutos, que é um assunto super relevante para garantir o sustento muitas vezes da própria família, mas fica sentado na frente da televisão assistindo essas porcarias desses reality show aí, de BBB, de Fazenda, de não sei o que. Só tem encrenca, sem vergonhice, promiscuidade, traição, só tem o que não presta. E a pessoa ainda assina para ficar 24 horas. Quer dizer, aí sabe o que você faz? Você não tem paciência com o vídeo de 1 minuto, você perdeu seu benefício, fica 24 horas assistindo essas porcarias para ver se vai te trazer alguma coisa de bom na vida. Pessoal, infelizmente a gente tem que falar a realidade, né? Muitos de vocês falam que gostam de mim aqui porque eu falo a verdade, e é mesmo. E é mesmo. Tem gente, quando eu falo certas coisas, principalmente de política aqui, tem gente aqui que quer dar cambalhota, que se sente torturado, porque eu estou falando a verdade, né? Tem gente que não é cego, não está enxergando o que está acontecendo, né? Ou então é mau caráter mesmo, né? Não sabe o que está acontecendo, mas quer ver gente sofrendo mais ainda, né? Porque muitas vezes está com a vidinha tranquila, né? Muitas vezes é o papai e a mamãe que garante a internet, a comidinha, o banhinho quente. Aí fica falando que, né, não, que tá tudo certo, tá tudo certo. É claro, né? Não precisa se sustentar, tem tudo garantido pelo papai e pela mamãe, né? Então é isso, né? E nem todo mundo gosta da verdade, né, pessoal? Ainda mais nos dias de hoje, né? Onde as pessoas vivem da mentira, da ilusão, da falsidade, né? Hoje em dia você conhece uma pessoa, você não dá nem para confiar se o rosto que você está vendo é verdadeiro. Tem máscaras, né, de latex e tal, que ficam parecidíssimas. Eu vi uma moça esses dias na internet, a moça não tinha dente, a moça já era de uma certa idade, derrubadinha. Meu amigo, ela colocou dente, ela colocou maquiagem, ela colocou isso, ela colocou cílio, ela colocou não sei o que, ela colocou aplique no cabelo. Meu, virou uma gata. Virou uma gata que qualquer um ia querer passar a noite com ela. E depois ela chega em casa, desmonta, vira aquele... Quer dizer, nós estamos vivendo da mentira, da ilusão, né? Estou fazendo uma analogia aqui meia louca, tá, pessoal? Mas é verdade. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe sempre a vida, a família, tudo de vocês, tá? Todo o relacionamento, tudo que vocês estiverem fazendo na vida de vocês, tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu sempre lhe desejo em dobro a todos vocês, tá bom? Fiquem atentos aos vídeos, a gente está trazendo o máximo de atualizações que puder. Eu deixo a todos vocês um forte abraço, tá? E até os próximos vídeos.